Olá, nesse vídeo você vai aprender passo a passo como criar e configurar uma lista suspensa que nem essa daqui, beleza? Logo após a vinheta, a gente começa. Seguinte, o que é uma lista suspensa? Para que serve esse recurso? Tá? A lista suspensa ela é um menu de opções que vai aparecer dentro de uma célula e esse menu de opções ele restringe a entrada de dados naquela célula. Por exemplo, se eu clicar nessa célula aqui, eu vejo que ela tem uma lista suspensa porque aparece esse quadradinho. Ó. Essa célula não tem uma lista suspensa, essa daqui tem. Então, quando eu clico nesse quadradinho, o Excel exibe um menu de opções e eu sou obrigado a preencher essa célula com uma das opções que aparecem listadas no menu, seja selecionando diretamente a substância dentro do menu ou escrevendo o nome dela aqui manualmente, tá? Agora, se eu tentar escrever uma substância que não faz parte do menu, por exemplo, N-octano, o Excel vai bloquear a entrada de dados e aí não adianta, eu realmente sou obrigado a colocar uma dessas opções. Para criar um menu que nem esse, o procedimento é muito simples, basta selecionar a célula de interesse, vir em dados, validação de dados. Aqui a gente vai trocar de qualquer valor para a lista, aqui a gente vai informar para o Excel quais opções aparecem listadas no menu. E tem 4 formas de fazer isso. A primeira forma seria digitar todas as opções a serem listadas. Então, se eu quiser trazer essas palavras aqui para dentro do menu, eu posso escrever o nome de todas as substâncias, separando aqui com um ponto e vírgula. Confirmo com OK, funciona aqui bonitinho o menu, como vocês podem visualizar. Agora, as outras formas de alimentar o menu são muito mais interessantes e dinâmicas. Por exemplo, em vez de eu digitar tudo isso aqui manualmente, eu vou clicar nesse quadradinho e fornecer esse intervalo de células. Dou um Enter, confirmo com OK, o menu funciona da mesma forma como vocês podem visualizar. Por que isso aqui é muito mais interessante? Porque se eu tiver uma atualização, por exemplo, eu não quero mais que apareça benzeno, eu quero que apareça aí ortoxileno. Eu mudo aqui na célula que alimenta o menu, o Excel já traz isso automatizado para dentro da lista suspensa, tá? Em vez de trabalhar, por exemplo, com um intervalo utilizando os nomes padrão do Excel, eu posso trabalhar com um intervalo que utiliza um nome personalizado. Como assim? Eu vou selecionar todas essas células, vir aqui na caixa de nome e chamar isso de intervalo underline substâncias, tá? E aí, quando eu volto lá na configuração da lista, em vez de eu fornecer dessa forma, eu vou colocar aqui a palavra intervalo underline substâncias, o Excel vai entender da mesma forma, não vai dar nenhum erro no menu, tá? E o mais interessante é que a atualização também vai funcionar. Se eu trocar de ortoxileno de volta para benzeno, isso vai ser atualizado automaticamente dentro do menu. Por último, em vez de fornecer um intervalo personalizado, eu vou fornecer uma tabela para alimentar o menu. Então, vou selecionar todas essas células, vir em inserir, tabela, deixo essa caixinha marcada para ele entender que a primeira linha é o cabeçalho, confirmo com OK. E aí, olha só que interessante, a gente pode renomear essa tabela, o nome dela é tabela 3, mas eu vou chamar aqui de tabela underline substâncias. E aí, quando eu clico aqui na configuração da lista suspensa, voltando para a validação de dados, em vez de fornecer dessa forma, eu vou colocar aqui igual tabela underline substâncias. Dou um Enter e vocês veem que o Excel me trouxe um erro, porque como essas células estão formatadas como uma tabela, ele não vai conseguir entender isso aqui utilizando essa sintaxe, tá? Só que para corrigir isso é muito simples, basta a gente chamar a função indireto. O que ela vai fazer? Ela vai explicar aqui para a lista suspensa que essa palavra faz alusão a toda essa tabela. Quando eu confirmo com OK, o menu está funcionando, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou chamar aqui a mesma sintaxe, indireto, entre aspas, eu vou pôr aqui o nome, tabela, underline, substâncias. Quando eu confirmo com OK, ele me traz toda essa tabela, são todos esses dados que alimentam o menu, tá? Nesse caso da tabela, olha que interessante, se a gente classificar esses dados aqui em ordem alfabética, então se eu clicar aqui e colocar para classificar de A até Z, o menu ele acompanha essa classificação, tá? Se eu colocar em ordem alfabética inversa, o menu também vai acompanhar essa classificação, tá bom? Uma opção interessante aqui da lista suspensa seria a mensagem de entrada e o alerta de erro. Então vamos voltar aqui para as configurações. Eu posso fornecer para o usuário do meu arquivo uma mensagem que vai auxiliar quando ele precisar trabalhar com essa célula. Então eu vou colocar aqui um título para essa mensagem, como preencher, e eu vou colocar aqui selecione uma das opções do menu. Quando eu confirmo, o Excel ele vai colocar essa caixinha aqui, que de fato vai evitar, por exemplo, aqueles erros de o cara tentar colocar aqui uma palavra que não faz parte do rol de opções. Se mesmo assim o usuário tentar colocar uma palavra
que não faz parte aqui do nosso menu, a gente pode configurar também um alerta de erro. Nós temos a opção de colocar uma imagem diferente, eu vou deixar essa aqui, a opção de colocar um título, que não é obrigatório, mas eu vou colocar aqui alerta de erro, e aqui eu vou explicar para o usuário o seguinte: o erro aconteceu porque você não selecionou uma das opções do menu. Quando eu confirmo aqui com OK, olha só que interessante. Vou tentar colocar aqui em octano. Em octano, dou um Enter. Você não selecionou uma das opções do menu, exatamente da forma como a gente configurou está essa janelinha de erro. Para você limpar uma lista suspensa, basta vir aqui nessa opção de limpar tudo, confirma com OK. A lista já sumiu porque esse quadradinho aqui desapareceu, tá? E essa palavra que está restando, basta a gente apagar aqui da forma normal, beleza? Tem ainda a opção de limpar uma lista suspensa, vindo aqui na página inicial, clicando nessa borrachinha e selecionando a opção de limpar tudo, tá bom? Essa era a ideia que eu tinha que passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. É isso, um abraço e até a próxima.